E o tema da live de hoje é: será que você estudou o suficiente para viver de consultório particular? Vamos conversar sobre isso? Eu estava pensando um pouco, né, hoje, antes da live sobre o tema de hoje, do quanto que a gente tem esse sentimento de estar pronto, né? Enfim, de, de será que eu já estou autorizado? Né? Será que eu, que eu consigo, enfim, que eu estou pronto para poder atuar, né? Eu acho que essa é uma pergunta que cerca muito a gente na área da saúde. Com certeza. E aí eu acho que bate numa coisa que acho que já até responde um pouco dessa provocação, que é o mito, né? O mito do eu vou precisar de muitas especializações, eu vou precisar estudar muito, eu vou precisar passar por mestrado, doutorado, e aí sim eu vou estar pronto para abrir o meu consultório particular, para viver de consultório particular, fazer essa transição de carreira. Mas aí a gente sempre gosta de trazer aqui essa reflexão do será, né? Será que precisa de tudo isso? E será que é uma relação de causa e efeito mesmo, né? De Uhum. eu vou fazer toda essa trajetória, todo esse caminho e o efeito disso vai ser que meu consultório vai bombar, as coisas vão ser Uhum. fluidas, vão acontecer, vai dar tudo certo para mim. E, e aí a gente encontra vários profissionais que acabam se frustrando, porque não é bem assim, né? Sim. Sim, e eu acho que tem uma questão de que parte de uma mentira, e assim, é uma mentira de que um dia a gente vai estar pronto, né? Sim, De que, não, vai ter um dia em que eu vou chegar no meu consultório e eu não vou ter dúvida, eu não vou, né? Pode vir o caso que for, a questão que for, eu vou saber manejar, eu não vou ter nenhuma pergunta para fazer, né? E eu acho que essa é uma das grandes ilusões, né? De assim, bom, eu não posso ter nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma questão, porque quando eu estiver nesse estágio, que não existe, mas a ideia é, né, de quando eu estiver nesse estágio, aí sim eu sou um profissional qualificado. Aí sim, né, tá tudo certo. E, e é muito interessante do quanto que eu lembro quando a gente estava na faculdade e a gente estudou muito biologia, né? E era uma questão para a gente falar, cara, por que eu estou estudando tanto biologia, etc. Para que eu preciso saber do aminoácido e da cadeia? E eu sou psicóloga, eu quero ser psicóloga, eu não quero ficar sabendo da mitocôndria. E eu lembro que uma vez uma professora virou para mim e falou, então, você precisa entender disso, porque um dia você precisa saber fazer as perguntas certas e entender as respostas. E para mim aquilo deu um clique, no sentido de que, é claro, né, quando você está na área da saúde, você vai lidar com pacientes que estão nas maiores complexidades e tinham um foco para estar ali na área da saúde, e saber aquele conhecimento sobre biologia poderia me ajudar a entender as respostas de perguntas que eu poderia fazer. E para mim aquilo fez todo sentido, né? E fez muito sentido quando a gente vai para os estágios enfim, atende pacientes em situações das mais diversas hospitalares. Quando eu estava no CAPS e as pessoas falando do que era uma síndrome de abstinência né, em situação de uma dependência química, etc. E saber entender as respostas que me davam fez todo sentido de falar, pô, eu sei entender as respostas, não significa que eu não vou ter perguntas. sim, com certeza. Mas e que eu acho que essa questão, né, de estudar, de ter que estudar, de ter que saber, de ter que. Não pode virar uma condicional. Eu acho que essa é a questão, Uhum. né? Porque a gente, de fato, tem muito para conhecer, tem muito para melhorar, tem muito para aprimorar. E isso é inegável. E, claro, se a gente quer conduzir uma carreira de sucesso, porque eu acho que sucesso está ligado para além de ter dinheiro, para além de ter conseguido um consultório exatamente
né, fluido, mas o sucesso ele tem a ver também com você entregar o trabalho de qualidade, entregar o melhor do seu trabalho. Então, claro, é óbvio que a gente vai estudar muito e muitas coisas. E coisas que às vezes a gente não quer, como no seu exemplo, coisas que às vezes a gente demora um tempo para entender, putz, tinha que entender disso mesmo para conseguir olhar para aquilo. Mas nunca pode ser uma condicional, porque eu acho que a única condicional que a gente tem para abrir um consultório particular, a princípio, é de ter a graduação e de estar inscrito no nosso conselho. E é isso, né? E você vai desenhando a sua carreira em torno do que é que você está construindo. Então, é claro que um profissional que só tem a graduação pode oferecer certas coisas e profissionais que têm graduação, uma especialização, algum aprimoramento, vai poder oferecer outras, por uma questão de conhecimento, por uma questão de ferramentas, né? Por outras questões. E não como uma... Mas nunca isso quer dizer que alguém que acabou de sair da faculdade não pode começar sempre empreitada. E nem que alguém que já está ali anos-luz, né? Já estudou muito, também não pode vir e tentar isso. Porque às vezes esse mito também existe. Né? Mas eu estudei tanto, às vezes eu estudei tanto determinada área. E aí não conversa diretamente com a clínica. E como é que eu posso agora querer ir para o consultório particular? Não, eu tenho que então começar uma outra coisa. Né? Ir para outro eu sou profissional da rede, né? Eu não sei atuar no consultório, como se fossem duas coisas completamente diferentes, né? Distintas, assim, como se fosse, nossa, então agora eu jogo fora toda essa minha experiência, todo esse meu conhecimento e começo uma coisa nova, porque não vai dar. E na verdade não, eu acho que são mitos que acabam se tornando barreiras muito fortes, assim, para a gente dar esse passo. Para a gente se permitir dar espaço, para a gente se permitir adentrar nesse universo do consultório particular. Né? Nossa, só prejudica o processo. Sim, e acho que tem uma questão também, tem duas autorizações aí, né? Uma autorização de, o quanto que eu me autorizo a poder apresentar o meu trabalho e fazer o meu trabalho para as pessoas que estão vindo procurar no consultório. Mas tem uma outra aposta, um pouco velada, de que, se eu estudar o suficiente, as pessoas vão chegar. Né? Se eu tiver a especialização, se eu tiver o mestrado, se eu tiver o doutorado, se eu tiver todas essas coisas, esses títulos todos me garantem um fluxo de pacientes no consultório. É isso. Se eu não tenho um fluxo de pacientes no consultório, é porque me falta uma especialização. É porque me falta estudar um pouco mais. É porque as pessoas sabem que eu ainda não sei tudo, então elas não estão vindo por isso. E não é assim, né? Não, jamais. Não tem a ver com isso. A gente tem, né, já tivemos uma grande quantidade de alunos em mais diversos momentos do processo, com os mais diversos objetivos. Então, tinha gente que tinha 10 anos de carreira na clínica, mas ainda assim precisava entender algumas coisas, alguns processos para fazer isso realmente dar certo. Tinha gente que acabou de se formar, se formou ontem e precisava de uma orientação para começar ali, precisava de um caminho. Tinha gente que estava fazendo transição de carreira, veio do hospitalar, muito consolidado no hospitalar e agora está indo para o consultório clínico. Então, assim, a gente viu diversas situações, diversas. Em todas elas, nenhuma dessas questões era um peso, no sentido de você não pode começar, né? É claro que para gerenciar uma carreira e pensar no gerenciamento, aí a gente pode pensar isso para qualquer carreira, seja ela no consultório particular ou em outros lugares, a gente sempre vai ter algo para estudar e aprimorar e agregar e trazer conhecimento. Mas não é isso que vai fazer e te impedir de começar, né? Te impedir de dar esse passo, te impedir de querer viver daquilo que você quer viver, daquilo que você tem clareza, assim. Hoje existe uma clareza de que é de consultório particular, por que não hoje? Né? Não tem por que esperar amanhã, não tem por que criar alguns empecilhos para que isso não aconteça.
né? E sim, eu Sim, concordo muito com você, é um processo de se autorizar mesmo, adentrar nessa questão, nesse universo, e querer entender disso, estudar isso para fazer acontecer. Exige uma autorização interna, com certeza. sim, e é muito curioso porque é engraçado como muitas vezes a gente se boicota, né? E aí Nossa! eu já ouvi várias vezes de colegas, inclusive, de falar assim, ah, não, mas se eu acabei, né, faz, sei lá, tenho 2 anos de formado, eu sou muito nova de formado, então eu ainda preciso estudar mais, porque senão ninguém vai chegar. Então, você está fechando a porta do seu consultório antes de poder abrir ela. É. Antes de alguém poder. Né? E é muito engraçado porque é uma estrutura que, enfim, às vezes a gente vê até em relacionamentos amorosos, etc. Não, você rejeita a pessoa antes mesmo de você dar uma chance. Né? Você fala, não, não estou procurando ninguém, não quero ninguém, já fechei meu coração antes de ter a chance de alguém vir e fale que não quer. Né? Então, antes de um paciente me rejeitar, eu já estou rejeitando, já não, Uhum. não tenho consultório. Né? Sim. E é um boicote, assim, de acreditar, inclusive, que vai existir esse momento em que ninguém vai rejeitar, né? Em que vai ser a última bolacha do pacote e ninguém vai rejeitar e todo mundo vai querer e que vai ser completamente fluido e você não vai precisar pensar nisso, né? Eu faço a brincadeira do cheiro, né? As pessoas vão sentir o cheiro das especializações e dos títulos e vão se ajoelhar aos pés e falar, pelo amor de Deus, cuide de mim. E não é assim que funciona, né? Tem que ter um certo pensar em como que você apresenta o seu trabalho, em como você acolhe as pessoas que chegam até você, né? Tem outras questões que precisam ser cuidadas. Que tipo de marketing você vai fazer? Né? Assim, Uhum. onde é que você vai captar essas pessoas? Onde é que faz sentido para você, enquanto profissional? Sim. O que conversa melhor com esse consultório que você está querendo criar? E eu acho que é muito interessante que o que a gente vê ao longo das imersões, que a gente viu no formato tanto de mentoria individual quanto da imersão que é em turma, Nas turmas. essa coisa do imaginário, saindo do imaginário e se consolidando, esse processo, né? De você, tipo assim, eu imaginava que eu pudesse ter uma clínica, um consultório, eu tinha lá algumas vagas ideias a respeito de como isso seria. Eu até Uhum. comecei, mas eu tenho ali um número muito pequenininho de pacientes, estou ainda tateando. Você sai desse processo de ficar só alimentando o imaginário para vir para um processo em que você desenha essa ideia, assim. Você coloca no papel, você olha para ela, você olha para cada detalhe dela, você tem um plano, você traça esse plano, você vai participando ativamente, assim, de como é que essa construção vai acontecendo. E o mais legal, você vê o produto do que você está só imaginando sair, né? Então, é um processo muito, muito bacana para a gente. É incrível ver cada consultório ali se formando, se consolidando, se transformando, cada ideia, eu penso em trabalhar assim, eu penso em trabalhar com tal público, eu penso em chegar em tal lugar, eu penso em isso, e se formando, e se desenhando. É muito legal, né? Na sexta-feira, a gente teve uma live com uma antiga aluna e que isso apareceu muito, assim, o quanto ela foi falando de como era antes da gente, como era durante o processo, como foi um pouco depois e como ela está pensando agora. E aonde ela está indo, por onde ela está fazendo essa construção, como ela se sente, né? De antes de se sentir muito insegura, agora de se sentir segura, completamente segura com a carreira, com como ela vai consolidar. E eu acho que se trata disso. É, Sim. porque tem um ponto de que quando a gente vai para um curso, para uma especialização, tem, obviamente, um investimento de tempo, muitas vezes de dinheiro, uma energia ali, mas parece que fica muito nessa ânsia ainda, sabe? Do imaginário, vai acontecer, né? Eu não sei muito bem como, eu não sei Uhum. muito bem por onde, eu não sei muito bem de que forma, mas vai chegar, vai dar um jeito. E aí, quando termina, né?
O perfume não é suficiente para fazer as pessoas chegarem pelo seu cheiro. E aí vem uma frustração, né? Você fala assim, putz, parece que eu investi na coisa errada para chegar num resultado impossível, né? Sim, e eu acho que tem uma questão muito importante do que você vai falando, e é interessante porque eu já atendi alguns casos de pacientes que precisaram fazer esse processo, né? De sair do remoer para conseguir fazer um plano, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de consultório, e assim, eu já tive aí, né? Durante alguns anos, o meu consultório era simplesmente um remoer, né? Ai, nossa, como seria bom, nossa, seria ótimo, muito legal, né? Pô, eu poderia ganhar bem mais se eu tivesse mais pacientes. Nossa, eu teria liberdade de horário, eu teria outras coisas, eu poderia estudar, poderia dar as aulas que eu gosto tanto, fazer não sei o quê. Mas era só um remoer. Era só um pensar constante, assim, né? Ocupava uma parte do meu dia, uma parte da minha energia, mas não tinha um plano de ação. Não tinha bom, como é que eu faço para esse consultório acontecer? Qual é o caminho que eu vou trilhar? O que eu vou querer? O que eu vou fazer? Então tinha esse remoer mesmo, de ficar pensando e remoendo, e não necessariamente sentar e falar, bom, qual que é o meu plano? E é interessante isso, porque às vezes ficava quase numa dança, né? Eu ficava pensando durante semanas, eu falava, não, já sei, vou fazer um cartão, vou deixar no café. Aí isso não dava certo. Eu falava, ai, nossa, é muito difícil, tem que demorar 10 anos para conseguir fazer um consultório acontecer mesmo. Nananã. Aí, né, vai. Falou, não, tentar fazer uma parceria com uma escola. Vou me apresentar para as escolas do bairro. Nem gosto de adolescente, nem gosto de criança. Para atendimento, né? Mas, enfim, vou fazer isso. E aí não dava certo. Aí você fala, ai, nossa, que droga. Mas em momento nenhum eu sentei e falei, qual que vai ser as formas que eu vou querer tentar para estruturar o meu consultório? Qual que é o caminho que eu vou querer seguir? Será que eu vou querer seguir o caminho que alguém já fez? Será que eu vou querer ficar batendo cabeça para tentar adivinhar um caminho que funcione para mim? Né? Em momento nenhum teve isso. Só tinha esse, putz, se eu tivesse um consultório maior, nossa, esse trabalho não tá mais tão bom, nossa, seria bom ter a flexibilidade de tempo, mas tem um trabalho, assim, entre sair desse pensar e de fato se propor a fazer um plano, né? E falar, não, eu quero levar isso aqui a sério, eu quero fazer isso acontecer e eu preciso de estratégias e de caminhos para conseguir chegar onde eu quero chegar. Uhum. É um pensar estratégico, né? Que não tem. Eu me identifico muito, porque eu também vivi isso, assim. De não saber por onde e também não buscar por onde, né? Não procurar, né? Eu acho que muito porque antes também não se tinha as redes sociais, eu acho que isso mudou, né? A gente conseguiu encontrar mais comunicadores que falam um pouco mais sobre alguns caminhos possíveis, mas de qualquer forma, nunca parei para pensar assim, tá, o que eu quero com isso? Deixa eu escrever, deixa eu pôr no papel, deixa eu materializar aqui. Como é que eu quero esse consultório? Quais são os meus objetivos com ele? Não tinha, assim. Era quase que ideias que iam brotando e aí a gente ia meio que executando, assim, né? Tipo, então tem cartão. Tem cartão. Já vi que tem alguns profissionais que têm cartão. Talvez eu faça um Vou cartão, copiar. então. Vou fazer isso. Aí, fazer o cartão. Mas sem pensar muito bem assim, tá, fiz o cartão. Mas qual é o meu plano pós-cartão? Para quem eu entrego esse cartão? Onde é que eu deixo esse cartão? Né? O que eu espero com isso? Qual que é o retorno? O Como que que eu espero? funciona? Tipo, não tinha só um cartão. E aí os passos ficavam meio truncados, assim, né? De tipo, bom, então eu tenho cartão, guardo o cartão durante muito tempo. Aí um belo dia, tipo, nossa, podia ter o cartão nesse lugar aqui, podia deixar ali, né? Vou num congresso, entrego para algumas pessoas. Fica uma coisa muito dispersa e faz a gente perder uma preciosidade pra gente hoje, que é tempo. Porque a gente acaba se agarrando a algumas outras coisas, né? Por não saber como fazer, por não saber como chegar ali, né? Naquele lugar onde se almeja. Às vezes desiste, porque tenta algumas pequenas coisas, algumas pequenas tentativas acabam surtindo algum efeito. Porque é isso, assim.
É claro que se eu deixar o meu cartão, eu não vou ter feito nenhum. Acho que talvez não. Pode ser que você tenha feito. Pode ser que surjam ali Alguém um te ou ligue. dois. Alguém te ligue, alguém te encontre. Assim como as indicações, elas acontecem. Assim, não é impossível, né? Basta você se apresentar como profissional, talvez alguém vai surgir, né? A grande questão é que para um ritmo de viver de consultório, isso não ajuda. Isso não serve. Sim. Isso não vai levar aonde você quer chegar, né? Assim, não tem como. Porque às vezes vem pingado, às vezes vem a cada, sei lá, 3 meses. Não tem como viver assim. Às Então, vezes vem num valor que não é um valor factível, né? Às vezes a sua clínica social não tem mais como abarcar mais pacientes, enfim, e né? às É vezes não é o disso. público que você quer, mas aí você aceita, porque é o que veio, né? Então, acho que isso também desanima muito a gente enquanto profissional. E diante de uma perda de tempo, diante de um eu não sei o que fazer, eu não sei por onde percorrer esse caminho, você vai se desgastando e você vai desistindo, né? E vai desistindo muito aos poucos, se agarrando a outras coisas, a coisas que às vezes nem é o que você queria, né? Então, é conseguir parar para ter esse olhar, né? Conseguir parar para Não, e olhar para isso. é isso mesmo, assim, eu lembro quando em 2020 eu peço demissão muito por conta da pandemia, das condições de trabalho, etc. E aí eu não tinha mais outro jeito, né? E aí foi só nesse momento em que eu falei, bom, então eu preciso fazer um plano para esse consultório dar certo, porque não tem outra opção, né? Como é que eu vou procurar um outro trabalho no meio da pandemia? Tô saindo desse exatamente por conta, né, do risco e das outras coisas. Precisa fazer esse consultório acontecer. Não tem outra forma. E eu lembro do quanto que eu peguei uma semana, né? E, enfim, estruturei todas as coisas, mudei o site, mudei a forma, pensei em como que eu vou me apresentar, em como que eu vou acolher essas pessoas e etc. E o quanto que ainda faltou por fazer, né? Quando você coloca o seu plano à prova e você percebe do quantas coisas ficaram pelo caminho, mas de que foi a primeira vez naquela semana em que eu realmente dei uma chance pro consultório. Assim, em que eu realmente falei, não, preciso organizar isso aqui, porque se não organizar isso aqui, eu vou voltar a depender financeiramente das outras pessoas. E para mim isso não era uma opção, né? Então era isso, assim, precisava acontecer. Precisava acontecer. E é muito curioso do quanto que a resposta que veio foi muito rápida, né? Principalmente porque eu estava organizado, né? Porque deu a chance de conseguir colocar as coisas em ordem para fazer com que tivesse espaço para crescer, né? Nem plantinha, né? Precisa de espaço para crescer. Não tem como. Sim, com certeza. E eu acho que aí tem 2 pontos, né? Para além do ponto dessa organização, o ponto da decisão. De falar assim, olha, tudo bem, veio atrelada a uma situação de eu preciso sair desse emprego, eu preciso deixar, mas era uma coisa de tipo, ó, decidi que eu vou ser psicóloga clínica. É isso. Porque eu acho que se você, sei lá, pensasse, não quero trabalhar nesse lugar, talvez eu vá, não sei, vou procurar emprego Para numa outro trabalho. empresa, eu vou ser do RH agora, é isso? É isso, né? Nesse meio consultório não ia acontecer também. Por mais que já tinha um flerte ali, já tinha uma coisa de, queria estar ali, mas Seria não legal. seria bom, mas não sei se me sinto segura, né? Então, acho que o ponto da decisão de falar assim, não, pera, eu sempre quis isso, então eu vou fazer isso. E eu vou seguir esse caminho, né? Tem um caminho aqui para eu seguir, vou me organizar para que isso aconteça. Eu acho que é fundamental, porque aí sim você senta, organiza, olha, se debruça por aquilo. E agora a gente tendo estruturado o método independente, tendo as turmas de imersão, é muito isso, assim, desse ponto de decisão, de falar, não, pera, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Não Uhum. tem por que eu ficar demorando, não tem por que eu ficar colocando obstáculos, e aí são N obstáculos, né? Aquelas crenças que todo mundo tem, porque é muito falado, né, por aí, ou até aquelas mais internas, aquelas que
você vai se colocando e não acreditando em si mesmo, na sua capacidade de viver disso, de manter, de entender. Então é muito curioso, né? É um processo que ele vai fluindo mesmo, de dentro para fora, de Sim. você e se permitindo viver. Nossa, assim, completamente. E eu acho que tem uma questão também do quanto que, quando a gente se propõe a se debruçar e levar as coisas a sério e entender como é que a gente vai querer estruturar o consultório, a gente consegue, inclusive, desfazer alguns outros mitos também, né? Porque eu acho que uma outra coisa que eu lembro que me pegava nessa pergunta, né, que é o tema da live de se você estudou o suficiente, era em relação à proposta das pessoas, né? Tinha já uma proposta tipo, faça um canal no YouTube para conseguir pacientes, faça um canal no Instagram para você conseguir pacientes, assim as pessoas vão chegar. E eu lembro que eu não gostava dessa proposta, né? Eu falava, putz, mas aí eu preciso escolher um nicho, eu preciso fazer alguma coisa. E aí me parecia que eu só tinha essas duas opções, né? Ou você vai, sei lá, virar youtuber e virar Instagrammer para conseguir pacientes, etc. Ou então você vai estudar e fazer várias especializações, mestrado, doutorado, etc. E aí, depois de 10 anos, você vai conseguir ter um consultório com fluxo de pacientes. E é muito curioso porque é quando eu consigo estruturar o consultório que eu vejo que não são só esses dois caminhos, né? De que tem outras formas. E que não precisa ser só desse jeito, né? E aí o marketing de rede de pesquisa e o marketing certeiro começa a fazer todo sentido, né? E que não é nenhuma coisa nem outra. Mas, às vezes, quando a gente está nesse momento antes de tomar uma decisão, a gente acha que o pouco que a gente sabe é tudo que existe, sabe? Eu já conheço todas as opções que tem, então não vai dar certo, porque eu não quero virar, sei lá, Instagrammer e eu também sei lá, não tenho 10 anos para ficar construindo um consultório passando perrengue até o consultório firmar, sabe? Nossa, total. Até porque se a gente conhecesse tudo que realmente existe, a gente não estava aqui hoje, né? Porque eu acho que é disso, né? É claro que em determinado momento, assim como muitos dos que já passaram aqui pela nossa página de conversas com a gente, de serem alunos, né? Muita gente já passou por isso de, então eu tenho que ter uma página no Instagram, então eu tenho que... Isso é marketing digital. Isso é marketing digital. Eu imagino que a galera do marketing deve pensar, putz, a gente faz, tipo, tantos anos de estudo para você dizer que uma coisa é marketing É só isso. Tipo, é só isso? É só isso mesmo? Não sei, fico imaginando eles pensando assim. Porque, inclusive, a gente escuta isso, né? Quando a gente fala assim, não, olha, a gente ensina marketing digital. Não, mas eu odeio marketing digital. Porque eu vou ter que fazer live. Eu vou ter que fazer post no Instagram. Tipo, eu não gosto disso. Vou ter que convencer a pessoa que ela precisa de mim. Que ela precisa de mim. Não, como é que você ensina um negócio? Eu não gosto. E aí você falou, tipo, não, calma, tem outro caminho, tem outras coisas, né? Marketing digital não é só isso. É um universo de coisas, inclusive, e a gente ensina uma parte dele, né? Então é muito curioso isso, né? De que foi também esse movimento de, tá, não tem só esse caminho, que fez a gente criar um método independente, que faz a gente estar aqui, faz a gente ensinar outras pessoas que têm outros caminhos também. E como a gente sempre fala aqui, né? É lógico que você pode fazer outros marketings, porque talvez converse com alguma coisa que você tenha no seu plano de carreira, na ideia que você tem para a sua própria carreira. Né? Às vezes você quer ser comunicador, às vezes você quer falar sobre determinado assunto na internet. Então, sim, talvez para você faça sentido abrir lá um canal no YouTube, começar a gravar seus vídeos, trazer informação, que inclusive é muito bem-vindo. Mas não dá para dizer que é isso que vai fazer com que o seu consultório encha. Porque não é a finalidade. É isso que a gente está falando. Entendeu? Pode ser um efeito colateral, mas para ser um efeito colateral, tem que ter muito tempo ali fazendo a coisa acontecer. Muito tempo investido fazendo essa coisa acontecer. E aí o que a gente está falando é que existe um outro caminho em que você não vai precisar investir todo este tempo comparado a outros meios, porque é o caminho que
mais certeiro, é o caminho aqui. Esse é o objetivo dele, né? Quando a gente fala de marketing de rede de pesquisa, é disso que a gente está falando. O objetivo dele é dar respostas para quem procura. Então, se eu vou lá numa página do Google e digito que eu, sei lá, estou procurando uma nutricionista, ele vai me retornar uma nutricionista, porque foi isso que eu pesquisei, né? Então é disso que a gente está falando, né? É diferente de alguém que está pesquisando uma outra coisa e aí faz todo um contorno para chegar, né, nesse lugar de, poxa, talvez eu precise de uma nutricionista, então eu vou entrar em contato com essa que eu tenho assistido no YouTube, né? E aí eu acho que é essa questão, né? Mas precisa querer aprender, precisa querer entender que, assim, sim, tem outro caminho, tem um jeito, tem uma forma de fazer. Existem coisas, assim, que você pode aprender para fazer aquilo acontecer. E é disso, né? Sim, nossa, não, com certeza. E eu acho que tem um ponto de que precisa colocar o desejo de fazer o consultório crescer na frente, né? É muito interessante, a gente estava na última aula da imersão na sexta-feira, e aí eu estava falando e eu pensei, alguém fez alguma pergunta, eu não vou lembrar qual era a pergunta, mas eu falei, bom, se a gente não cuidar do nosso consultório, ninguém mais vai cuidar, né? É a mesma coisa, sei lá, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa. Se você não está cuidando, não vai ter outra pessoa que vai invadir a sua casa e falar, não, deixa eu arrumar isso aqui porque tá bagunçado, né? Você tem razão. Assim, não seria bem-vindo. Né? É uma coisa que não é factível. Então eu tenho uma sensação de que às vezes a gente precisa priorizar o que é nosso. Porque se a gente não priorizar o que é nosso, ele não vai crescer. Não tem como. Não tem como, assim. Né? Então, é muito, muito sério quando a gente acaba jogando o nosso consultório para baixo do pano. Sabe? Você fala, ai, não vai dar certo, não vai acontecer, não vai ser importante, porque vai demorar anos, porque aí demora anos mesmo, né? Se você não tá levando a sério, é lógico que não vai acontecer, porque é uma coisa que é sua, né? Então eu tenho essa sensação de que às vezes a gente coloca essa questão do estudar, né? Ah, eu não estudei o suficiente, eu não tô pronto o suficiente, como uma barreira para começar e quase como para justificar o porquê que eu não vou levar a sério o que eu estou me propondo. Eu queria muito viver de consultório. Nossa, seria ótimo, eu teria tempo, teria dinheiro, seria bom, porque eu poderia fazer outras coisas, etc. Mas é que eu não estudei o suficiente. É isso. Eu preciso ser o profissional perfeito, eu preciso não ter nenhuma dúvida, ter, assim, né, um látis de 5 quilômetros, porque aí eu vou poder ter um consultório. E é só um boicote, muitas vezes. Né? É só um boicote. É a crença, né? A gente tá falando de, assim, você acredita naquilo. E aí você se comporta para fazer aquilo valer, né? Aquilo realmente acontecer. Não. Então, acho que é por isso, né, que isso vai acontecendo. A gente vai criando muitos mitos e eu acho que as profissões da área da saúde, os profissionais da área da saúde ouvem muitos mitos, né, daqueles que tiveram sucesso em determinado momento. Então, por que fulano teve sucesso? Porque fulano tem muito tempo lá estudando e trabalhando nisso. Porque fulano já tem, né, determinado tempo de carreira. Fulano... Fez especialização sei lá onde. Fulano, né, trabalha essa coisa. Não é igual a mim, essa comparação, né? A gente tem, inclusive, uma conversa, uma live que a gente fez com uma das nossas alunas, em que ela fala isso, né? Com a Thaísa, né? Que ela pensava muito isso, né? Não, mas a Ellen e a Fernanda, imagina, elas... Será que não é por causa do mestrado, do doutorado? Será que eu acabei de me formar? Será que eu consigo isso que elas conseguiram, né? E do quanto isso foi quebrando. Cara, não tá nesse lugar. Tá em outro lugar. Sim. Né? É de outra ordem, é outra coisa que a gente tá falando aqui. Nossa, não, sem dúvida. Não, até porque as pessoas que estão procurando cuidado, elas são pessoas que querem ser cuidadas, né? É claro que se você tem um currículo extenso, se você tem anos de especialização, de experiências, etc.,
por vezes isso vai pesar na decisão, mas o que a gente observa é de que muitas vezes as pessoas querem sentir uma relação e um vínculo com aquele profissional, mais do que o currículo, né? É isso, assim, quando você entra num lugar e você se sente muito bem acolhido e você percebe que a pessoa está disposta a cuidar, né, a ter uma relação terapêutica, isso joga muito mais, tem um efeito muito maior do que onde que foi a especialização, se foi, se não foi, se fez, se não fez, etc. Né? E eu acho que tem um ponto do quanto que às vezes a gente mesmo coloca esses obstáculos, né? Não são as outras pessoas que colocam. Falar, não, porque eu acho que as pessoas vão achar que eu sou nova. E às vezes ninguém nem falou nada, né? Você que se olhou no espelho achou que você parece jovem. E, enfim, né? E aí, às vezes, fala assim, não, uma pessoa, atendi 30, mas uma pessoa falou que eu era meio jovem, e aí, bom, então eu não tenho como, só vou poder trabalhar depois dos 40, quando eu tiver pelo menos 4 rugas. Né? Como se fosse a ruga que desse alguma qualidade no trabalho. E então eu acho que às vezes a gente tem muito essa mentalidade e do quanto que é importante que a gente inverta e coloque mesmo, de que assim, a gente nunca vai estudar o suficiente. O mais importante é a gente ter um compromisso ético com o trabalho. Né? Se você está cuidando de alguém e chegou uma questão que você não sabe o que fazer, que você não sabe como cuidar, é inclusive importante que você tenha tempo e dinheiro para procurar supervisão, para procurar, enfim, se informar, comprar os livros, comprar as coisas de como é que faz para você conseguir cuidar melhor daquele caso. Porque você já é um profissional graduado. Né? Se você lê um livro feito para o profissional da sua área, você vai entender muito mais do que um leigo. Né? É isso que faz a diferença. Né? É por isso que a gente não faz sozinho. Sim, sim. Essa questão do estudo, né, ela vai aparecer. Lógico que ela vai aparecer. A gente não está falando que, não, basta a sua graduação e segue o baile. Claro que não, né? É lógico que ela vai aparecer, é lógico que você vai precisar aprender, discutir caso, procurar outros profissionais, e estudar, e fazer uma especialização. Isso aparece, né? Mas eu acho que essa questão é uma questão do trabalho, que não tem a ver com o seu objetivo de construir um consultório, de ter fluxo de pacientes, é uma questão de como você constrói o seu trabalho, de como você traz qualidade para o seu trabalho, como que você cuida, né? Porque o profissional da saúde, acima de tudo, ele é um profissional do cuidado, seja de que área for. Então, isso tá aqui, nesse campo. Eu acho que é uma mudança de mente mesmo, de mentalidade, que nós, profissionais da saúde, temos sido convocados, sabe? Para fazer essa construção de consultório particular. Mudou. Eu acho que antes, de fato, se a gente olhar para muito tempo atrás, em que se tinha uma escassez do número de profissionais, é claro que bastava, de certa forma, você se formar e a rádio peão ir contando, vai fulano se formou, fulano não sei o quê. E aí você virar aquela pessoa de referência. Não é a realidade de hoje, né? Não é a realidade da qual a gente está inserido. Tem muitos profissionais. Onde é que então as pessoas acabam buscando? Onde é que as pessoas acabam procurando esse serviço? Né? O trânsito de pessoas. Tem muita gente que está em lugares diversos, tipo, fora do país, às vezes mesmo dentro do país, em outros lugares. Não está mais naquela comunidade, naquela pessoa que, não, eu confio no médico do fulano, porque o fulano já vai lá há muito tempo, eu confio no nutricionista do ciclano, porque às vezes nem conhece, às vezes nem sabe que é o vizinho de porta, né? A gente está, acho que uma outra realidade social que faz com que esse marketing transite por outros lugares, né? Que tenha outras ferramentas, que surja essa necessidade das ferramentas de busca, de conseguir fazer a pesquisa, de conseguir encontrar, né? Então, mudou. A gente precisa mudar isso. Porque eu acho que o ponto é que, assim, na nossa formação a gente não ouve sobre isso. Então, parece que aquelas ideias antigas vão meio que continuando ali naquela mentalidade da gente enquanto a gente está sendo formado.
né? Porque não tem uma aula de marketing. A gente não teve isso na graduação, né, Fê? Não, imagina. Como é que você vai Era até mal consumir? falado, era mal visto, né? Exatamente, Você falar dependendo. assim, então você está querendo o paciente no seu consultório, era uma coisa feia de se dizer, assim, né? De Exato. tipo, eu quero trabalhar. Sim, pra gente que veio de universidade pública, Uhum, é muito difícil de se falar disso, né? Porque a ideia é que você nem trabalhe com clínica particular, né? Nem estamos te formando para isso, porque você está perguntando disso. sim, Então fica difícil mesmo, né, de entender isso. Mas é conseguir abrir a mente, assim, extrapolar esse lugar. Porque eu acho que quando a gente ainda está sim, preso nessa coisa de eu preciso estudar, eu preciso me especializar, eu preciso não sei o quê, a gente está ainda inserido nessa ideia muito acadêmica, muito dali, sim. da profissão, e não conseguiu expandir. De olhar e falar, pera, eu preciso de outras ferramentas. Não tem a ver com isso aqui, tem a ver com outras coisas, né? Sim. E eu acho que a grande questão é quando atua como uma questão de autorização, né? Eu só posso começar depois que eu já tiver estudado tudo. Eu só posso começar depois que eu fizer o mestrado e o doutorado. Eu só posso começar. E a grande questão é de que você nunca vai chegar num momento em que você já vai poder parar de estudar, né? Se você está querendo cuidar de gente, sim, a sociedade não está ficando menos complexa, as coisas não estão ficando menos complexas, assim, então você vai ter que estudar sempre, né? A grande questão é do quanto que não é uma condicional para você começar um consultório ou para você começar a atender, né? E às vezes a gente inverte isso e fala assim, não, eu não tô pronto, não é o suficiente, né? Ou então assim, não, é só eu estudar e o meu consultório particular vai se montar sozinho, né? A coisa do cheiro, as pessoas vão sentir o cheiro e tudo bem. E não é verdade, vão ter outras coisas, especialmente no consultório particular, tem outras coisas que você precisa sustentar, tem outras coisas que você precisa saber. Não é só conhecimento. Conhecimento é importante estruturar o caso clínico, mas não é só sobre o caso clínico que o consultório trata, né? Você precisa ter uma organização, precisa ter uma organização financeira, organização do site, organização do marketing, organização do consultório, né? Porque senão o consultório vai implodir, não vai sobreviver. Sim, com certeza. E eu acho que a mensagem é essa, assim, de que tira essa crença de que você precisa de muito estudo, de muito isso, de muito aquilo. Entenda, o que é que te faz poder ter um consultório particular? Ser graduado, estar inscrito no seu conselho. Ponto. Você tem essas duas coisas, tá pronto. Já pode começar, né? Mãos à obra, vamos lá. Porque isso vai correr em paralelo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de construção de consultório particular e como você faz esse caminho, né? E acho que essa é a mensagem que fica, assim. Corta esse mito da sua vida, porque isso só está te atrapalhando. Só está fazendo Sim, que patinar e sabotar um sonho que muitas vezes é real e vive há muito tempo.